Olá, começa agora o programa Mais Saúde da ACOM, a Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. Neste final de semana, a gente continua a conversar com a Kelly Nascimento a respeito da relação entre a psicanálise e a nutrição. São temas que estão totalmente relacionados e é incrível como que em 25 minutos, na semana passada, a gente não conseguiu trazer todas as principais dúvidas, as principais informações a respeito desses assuntos. Ficou curioso, não assistiu o programa da semana passada? Segue lá no YouTube. Quer seguir, quer conhecer, quer aprender um pouco mais sobre isso? Então assiste Mais Saúde, que está apenas começando. Vamos lá? Bom, vamos começar então mais um programa recebendo a Kelly Nascimento, que é nutricionista e psicanalista. E na semana passada nós tivemos um bate-papo bem extenso, assim, no limite do programa, falando sobre transtornos alimentares, alimentação saudável e como isso pode contribuir, né, para a prevenção do câncer e de outras doenças. Mais uma vez, seja bem-vindo, Kelly. Eu gostaria que você se apresentasse novamente para quem está lhe assistindo pela primeira vez. E se você está assistindo este tema, né, duplo pela primeira vez, eu te convido a assistir o primeiro programa que está disponível no nosso canal do YouTube e também no nosso Facebook. Vai ser um prazer ter a sua companhia tanto aqui quanto lá, divulgando, compartilhando sempre o que nós produzimos aqui com tanto carinho. Então, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, né? E eu me chamo Kelly Nascimento, sou nutricionista, psicanalista também. E estamos aí para conversarmos um pouco e tirarmos as dúvidas, né? Que são muitas, né, Kelly? Que são muitas, graças a Deus que são muitas. Bom. E eu que agradeço a você pela disponibilidade, pelo carinho, né, em poder estar aqui conosco, né, respondendo essas dúvidas. E como eu disse, então, mais uma vez, assista ao programa anterior para você entender de onde nós partimos, né? De onde a gente começou a falar, então, dessa relação da psicanálise com a alimentação. Porque hoje a gente vai focar um pouco mais na psicanálise. Qual que é a sua origem, né? A psicanálise surgiu de onde? É o início da terapia, de todas as psicoterapias, cognitivo, comportamental, enfim. É a base ou não? Como que é? Assim, qual a diferença dela para as demais formas de tratamento? A psicanálise, na verdade, ela está incluída na grade do psicólogo. Eu não sou uma psicóloga. Eu não fiz a faculdade de psicologia. Eu fiz o curso após a nutrição para me formar realmente em psicanálise, que era o que me chamava atenção. Especificamente nessa área. Mas os psicólogos, eles estudam essa parte também, é um pedaço da grade dos psicólogos, é a psicanálise. Mas assim, a psicanálise ela é um pouco diferente, o tratamento é um pouco mais direto, né? E é muito interessante os resultados que a gente tem com ela, não desmerecendo os outros, né? Cada um tem uma facilidade, cada profissional se encaixa mais de uma forma diferente para o tratamento do seu paciente. Até o paciente mesmo, tem uns que se adaptam melhor a algum determinado tipo, isso, né? Não, às vezes não é no primeiro psicólogo, no primeiro psicanalista, que o paciente vai ter aquela simpatia, aquela empatia com aquele profissional, né? Então ele deve até procurar outro quando acontece isso. Mas eu me identifiquei sempre com a psicanálise. Eu acho assim, os resultados são muito bons dentro do consultório. A psicanálise, para quem não consegue diferenciar, não tem essa clareza, né, do que é cada técnica, falando, obviamente, da psicanálise, que é a técnica com a qual você trabalha, é a famosa terapia do divã? Sim, é a terapia do divã, mas que, na verdade, a gente acaba usando pouco a terapia do divã, né? Do divã mesmo, de você estar atrás do paciente. A terapia do divã é interessante porque quando você coloca um paciente no divã, é quando você percebe que a dificuldade dele em falar é extremamente grande. E qualquer gesto que você fizer, por exemplo, de olhar o profissional que eu falo, qualquer gesto que o profissional às vezes possa fazer, até mesmo gesticulações com a boca, ele pode achar que aquilo pode ser uma resposta para aquilo que ele está falando, para aquilo que ele está... Pode interferir, né? Isso. Aí a gente coloca o paciente na frente, deitado na frente, e a gente coloca a cadeira atrás do paciente. Mas assim, alguns se sentem incomodados, não gostam, aí a gente volta para a terapia
convencional, para análise convencional. Mas o objetivo da análise é fazer com que o paciente fale mais, com Isso. que ele coloque da análise e conclua. Agora, o objetivo do divã é esse. É aquele paciente que chega extremamente contraído, bloqueado, com medo às vezes até do que vai falar, do julgamento do profissional. Então, quando o profissional sai da frente dele, o pensamento dele pode voar mais. E a gente pode ajudar mais porque a gente pode descobrir mais. Mas não são todos que gostam desse tipo de tratamento. Agora, eu vejo, né, que a análise ela é demorada, né? A gente tem que ter uma paciência, tanto o indivíduo quanto o profissional, para chegar naquele objetivo, porque muitas vezes o paciente chega, ele não sabe nada com nada e não encaixa nada com nada. Ele não associa. Então, o Freud falava muito pra gente sobre essa parte da associação. Quando a gente começar a associar as coisas, elas vão ficar mais fáceis. Por exemplo, hoje eu tô sentindo uma dor tal. Tudo tem um porquê na vida da gente. Nada acontece por acaso e nada é por acaso, né? Então tô sentindo uma dor tal. Ao invés da gente tentar relacionar, meu dia foi muito intenso e eu tô precisando parar um pouco, ou eu tô precisando tratar algum tipo de problema que eu preciso de resolver, eu tô com uma pendência com um filho, com um marido, com alguém da minha família. Não, o que eu faço? Eu já quero logo tomar um remedinho para aquela dor passar. Mas aquela dor é física. Aquela dor é física. Eu posso até tomar o remedinho para a dor passar, mas eu tenho que descobrir o porquê que ela sempre vem. Por exemplo, uma pessoa que sente, tem problemas com enxaqueca, dor de cabeça. Enxaqueca é uma dor de cabeça crônica que sempre ela está sentindo. Aí fala, não, é físico, eu sempre tive dor de cabeça, não, minha mãe também teve e tal. Tem um porquê. Ninguém entra no processo de enxaqueca à toa, só por causa do físico. É lógico que tem a parte física, sim. Tem a parte do cérebro. Às vezes tem até a lesão. Às vezes o médico acha até a lesão mesmo, alguma coisa diferente lá no cérebro daquele indivíduo. Mas a parte psicológica, ela é essencial. Então eu vou tomar o remedinho, vai passar a minha dor na hora. Mas a causa daquela dor, ela vai continuar lá. Enquanto eu não for naquela causa, eu não vou ficar livre daquilo realmente. Né? O objetivo é achar a causa e aí, com aquilo, ver... Então, tá, esse é o problema. Isso, então, a gente vai porque quando você acha, aí pronto. Aí a facilidade é muito maior para poder lidar com aquilo, né? Só que, muitas vezes também, esse processo é doloroso, não é fácil, não. Vai envolver sentimentos, vai envolver culpas. Por que eu fiz? Por que eu não fiz? Por que eu falei? Por que eu não falei? Eu devia ter feito assim, eu devia ter feito assado. Nossa, eu não poderia ter feito aquilo naquele momento. Nós nos culpamos muito por muitas coisas. Só que a gente esquece que nós vivemos através de fases. A gente vai passando por fases e a gente vai crescendo. E aquilo que eu fiz ontem, hoje eu sei que não foi tão legal. Mas se eu entrar no processo de culpa, eu não vou consertar, eu não vou conseguir vencer essa dificuldade. Eu tenho que saber de onde vem, aonde eu vou começar, que parte que eu errei, o que eu posso fazer a partir de agora para melhorar. Mas se eu entrar no processo de culpa, eu não consigo fazer mais nada, porque ela me paralisa. Trava tudo, né? Ela me paralisa. No processo de culpa, ela nos paralisa. E é muito delicada essa questão, porque é muito mais fácil esse caminho, né? Você falar, se vitimizar, colocar como, né, o coitado, né? E, enfim, não dá culpa também. Mas é um caminho muito mais fácil do que você... Tá, aconteceu isso, eu tenho como resolver, eu tenho esse empoderamento, né? E aí, tá, precisa fazer assim para resolver, então beleza, eu vou resolver. A gente não tem essa facilidade, né? E aí que vem vários transtornos, né? Vários problemas, por exemplo, o transtorno da ansiedade, né? Que ultimamente, segundo, né, dados que a gente vê pela mídia, em revistas especializadas, a gente vê que tem crescido muito esses transtornos, né? De ansiedade, crise de pânico, depressões em vários níveis, né? Porque a gente percebe que é uma forma de a pessoa tentar fugir,
Parece que é um caminho mais fácil, né? E não é, na verdade, é aí que começam de fato os problemas. A gente vai falar sobre isso, a gente vai fazer um pequeno intervalo e na volta a gente continua desse ponto, né? Da depressão, dos transtornos, né? Que têm sido tão comuns e como resolver, né? Como enfrentar cada um deles. Não sai daí que a gente volta já já. Programa Mais Saúde, vocês sabem, é da Com, contra o câncer pela vida. Uma nova parceria vai proporcionar mais informações e visibilidade para a Com. A rádio online W Alfa, que funciona 24 horas pela internet, fez uma parceria com a Com, onde o locutor e apresentador Alisson Gonçalves entrevista vários profissionais e divulgará alguns trabalhos da Com. O presidente voluntário Wilson Martins de Freitas, a dermatologista da Com, Dr. Odréia Batista, o educador físico, massoterapeuta e radialista Alisson Gonçalves e gerente-geral da Com, Igor Fernando de Oliveira, abraçaram a ideia. Então, gostou da novidade? O link para acessar a rádio está logo abaixo. Com sua ajuda, muito já se fez. Gratidão. E temos mais desafios. O Centro Oncológico da ACOM funciona a todo vapor. Já foram realizados mais de 20 mil atendimentos. O Centro Oncológico da ACOM melhorou e muito a vida da gente. Temos aqui os melhores profissionais e sem pagar nada por isso. Com sua ajuda, o mamógrafo já foi adquirido. Nossa próxima meta é conseguir um tomógrafo e um ultrassom. Continue nos ajudando a vencer mais este desafio. Gratidão a você. Gratidão ao Centro-Oeste CAP. Olá, estamos de volta com o programa Mais Saúde, recebendo hoje Kelly Nascimento. E pelo segundo final de semana consecutivo, né, nós estamos conversando com ela porque o assunto foi bem extenso e foi tão gostoso, o bate-papo foi fluindo de forma tão tranquila que a gente decidiu fazer então essas 2 semanas. E você que não assistiu, né, que já está chegando agora nesse segundo bloco do segundo programa, assiste os anteriores que estão disponíveis no nosso canal do YouTube e também no Facebook da ACOM. Kelly, nós falamos antes do intervalo a respeito dos transtornos, né, da depressão, né, das coisas que têm sido cada vez mais comuns. É uma forma errônea a gente dizer que são fugas? As pessoas têm optado pelo caminho mais fácil, que é o de se vitimizar, de se recolher, de aceitar não aceitar, na verdade, não é bem essa palavra, mas, por exemplo, partindo da depressão, de se fazer de vítima, não é bem isso, tá, gente? Eu sei que não é. A gente está colocando os casos extremos para ela mostrar a realidade. De onde vem qual que é o início de uma depressão? Nesse sentido, as pessoas, elas se veem fracas diante do problema e se colocam como vítimas diante desse mesmo problema? Então, a depressão, ela realmente é uma doença. A gente trata a depressão como uma doença realmente. Mas é uma doença que, se o indivíduo não tiver ajuda, ele realmente não consegue sair dessa fase que é a depressão. Agora, o processo de vítimas, de estar num processo de vítima mesmo, igual você falou, acontece. Às vezes até inconsciente da própria pessoa. Porque ganhos secundários existem ali. Por mais que a gente fale assim, nossa, mas é o processo depressivo, é o que ela está passando. Tá, é o que ela está passando. Mas, às vezes, nossa carência é tão grande que a única forma que, às vezes, a gente acha de chamar atenção é ficando doente. Os filhos da gente nos mostram isso. Não no processo de depressão, às vezes, mas, por exemplo, acontece muitos casos, por exemplo, de que a mãe começou a trabalhar, ou às vezes a mãe está ficando muito tempo longe daquela criança, ela começa a ficar com febre, cada dia tem uma coisinha, a febre realmente vem. Ela aparece no físico daquela criança. Mas primeiro foi o lado emocional dela, para poder acontecer aquilo, para aquela febre se elevar, para ela ter uma disposição, querer ir para a escola. Mas por quê? Falta da mãe. Nem ele às vezes sabe, né? A criança às vezes não percebe isso.
Mas acontece, isso acontece com a gente também. E só que nós não podemos também tratar o depressivo como se fosse uma pessoa manhosa. Porque, na verdade, é um processo complicado, porque você também não pode passar a mão na cabeça do depressivo. Quando você chega e passa a mão na cabeça dele, você está alimentando a doença. É como se você estivesse falando com ele assim, olha, eu concordo com você, eu estou entendendo por que você está desse jeito, e se eu tivesse passado pela mesma situação, também estaria nisso. Não. Ele tem que saber que ele está errado e que ele tem que aceitar ajuda e levantar a cabeça. Por isso que às vezes muitos familiares não conseguem ajudar. Porque quando está ali muito íntimo, está ali muito agarrado naquela situação, o depressivo, muitas vezes, ele consegue convencer o outro de que a vida dele realmente não presta. E o outro fica convencido disso mesmo. E ele entra naquele estado emocional do depressivo, que a vibração dele é horrível, né? É baixa, vibração baixa. E aí ele consegue envolver o outro com aquela vibração ali. E se não tomar cuidado... Vão os dois, né? Vão os dois. Então, às vezes, as pessoas falam assim, nossa, mas isso aí é falta de amor. Eu falo, gente, não é. Não é falta de amor. O familiar, ele tem que ajudar, ele tem obrigação de ajudar. Do que ele puder fazer para aquela pessoa ali, para tirar ela daquele estado, ela tem que fazer. Mas passar a mão na cabeça é diferente. Aí você está alimentando a doença dele. Você não pode concordar que ele esteja naquele estado ali que realmente tinha que estar mesmo. Porque a vida dele é assim, é assado. Todos nós temos problemas. Todos nós temos. Né? Não vamos medir os problemas. Um é maior, o outro é menor. Aqui nós passamos às vezes por fases bem complicadas. E por que uns têm, alguns têm aquela aceitação maior, né? E outros já não? Tem pessoas que você senta para conversar, vai te contar a sua vida, a vida dela, e assim, às vezes a gente olha e fala assim, meu Deus, como é que ele ainda ri? Ainda ri. Uhum. A gente conseguir rir da gente mesmo é a melhor coisa do mundo. Você colocar, né, é fácil, não é? Mas aquela pessoa que consegue rir dela mesma, das atrapalhadas às vezes, dela mesma, é a melhor coisa que tem a gente conseguir fazer isso. Né? Levar a vida rir com dos leveza, próprios problemas. Né? Exatamente. Porque senão... Não é fácil, né? Mas é uma Não é fácil. Dica. Mas a gente encontra com pessoas, sim, que conseguem fazer isso. Às vezes você olha e fala, nossa, será que se fosse eu no lugar... Isso é totalmente o contrário do depressivo, né? Se fosse eu no lugar, conseguiria passar por tudo isso e ainda ter essa vontade de viver, ainda sorrir, ainda rir dos problemas, né? Então, tem os dois lados, né? Então, essas que chegam e nos mostram, às vezes, isso é um ensinamento. A gente fica na cabeça da gente, fica gravado, né? Aquela pessoa que ela é calma, ela é serena, ela tem aceitação com as coisas. E esses transtornos, né? A depressão, a gente está aqui falando, nosso tempo já está chegando, caminhando para o final, mas esses transtornos, por exemplo, as pessoas que têm dificuldade para dormir, né? E aí elas tomam, vamos supor, alprazolam, ou vários outros medicamentos genéricos, enfim, né? Medicamentos para dormir. E aquilo acaba se tornando uma dependência, porque sem o remédio elas não conseguem dormir. Como que isso é tratado atualmente na psicologia, na psicanálise, né? Como que isso é visto? Como que as pessoas podem ser ajudadas quando já estão nesse processo? Tá, na verdade, né, a pessoa que não consegue... O que mais tem hoje em dia são pessoas que estão passando por processo de insônia, não conseguem descansar, não conseguem dormir. Mas pela própria agitação da nossa vida de hoje, da sociedade que nos cobra muito, né, a gente acaba ficando tão preocupados com isso, com o amanhã, que a gente não consegue nem descansar. Então, a gente sabe que a questão dos medicamentos, eles criam dependência sim. Se a pessoa não chegar, igual eu falei no início, não chegar naquela causa daquele problema dela, ela não vai conseguir ficar livre dos medicamentos, cada vez a dose será aumentada, né? Então, a investigação dessa vida mesmo, às vezes até questão de sonhos, assim, com medicamentos, eles são influenciados. O sono com o medicamento, ele é
Quando você dorme e consegue descansar sem estar medicado, é outro diferente. Esse sono ele é muito mais produtivo. É aquele sono que você dorme, acorda no outro dia disposto a trabalhar, fazer suas coisas, até sonha às vezes, né? O sonho também, ele traz muitas coisas pra gente. Então, é tratar mesmo, porque senão a questão dos medicamentos, até tem os medicamentos que são fitoterápicos também, que nos ajudam. Na própria alimentação, a gente tem todos os medicamentos que a gente precisa, sabe? E a gente esquece disso. Então, eu não tô dormindo, então eu vou lá tomar o remedinho. Eu tô com dor no meu joelho. Aí vai lá no médico, o médico passa o remedinho. Tô com dor na coluna, vou tomar o remedinho que a dor passa. Então, vamos parar um pouco para pensar, peraí, será que eu fiz algum esforço para mim estar com essa dor na coluna? Coluna é o quê? Coluna é a parte que carrega o nosso corpo. Então, será que às vezes até uma sensação de que eu tô carregando demais, muitos problemas, a carga tá pesada? É tudo ligado, é tudo envolvido. Então, nós temos que parar com essa nossa ociosidade de achar que eu vou tomar um remedinho que vai consertar tudo. É o caminho mais fácil, né? Que a gente estava falando. É o caminho mais fácil. Que não nem sempre é o melhor, né? Não é o melhor. A gente tem 2 portas para todos os nossos problemas. A porta estreita e a porta larga. Você vai escolher. Na porta larga você passa facinho. Mas depois o que você vai receber também, não sei se será coisas boas. Uhum. Agora, na porta estreita, às vezes é mais difícil, Vai mexer? Vai chorar? Vai ter dor? Vai. Mas na hora que eu passar pro lado de lá, nem tudo a plenitude é gratificante. A gente está aqui falando, né, a respeito dos medicamentos, né? Como se diz, está tudo dentro de um parênteses, né? A própria psicologia, a psicanálise, a gente imagina, né? Eu estou falando por mim, mas o uso dos medicamentos de forma consciente, prescrita, não é menosprezado de maneira nenhuma, porque tem problemas que de fato precisam dos remédios, né, para serem superados. São as bengalas, né, que é um termo que é muito usado. Mas, via de regra, o que a gente está falando são dos excessos. Pessoas que têm uma vida plena, uma vida ótima, e que abusam mesmo daquela substância, porque é mais fácil. Aí é o que a Kelly falou, da porta larga, né? Você passa facinho, mas o que te acompanha também vai vir com a mesma facilidade. Ao contrário da porta estreita, né? É mais difícil? Com certeza. Porém, não é tudo que consegue depois te acompanhar, que está disposto, que consegue ter a mesma força de vontade para atravessar e estar lá do outro lado, na vida plena de fato, não é mesmo? Kelly, quero muito agradecer, viu, a sua participação. Eu que Foram agradeço. 2 finais de semana de muito conhecimento. Tenho certeza que você que está aí do outro lado tem essa mesma sensação que eu. E dizer que Mais Saúde terá sempre as portas, os telefones, a Com. Ela terá sempre os canais de comunicação, os nossos contatos abertos para que você possa sugerir temas, para que você possa tirar dúvidas. Não entendi, preciso de uma orientação, né? Os profissionais que aqui no programa vêm, a gente tem o contato deles, a gente consegue esclarecer dúvida. Ela falou uma coisa que eu fiquei em dúvida. Então participa conosco, vamos fazer juntos Mais Saúde, que eu acho que assim ele vai ficar melhor para todo mundo. Então, muito obrigado, Kelly, pela sua participação e muito obrigado a vocês pela audiência de sempre. A gente se vê na semana que vem com Mais Saúde novinho. Até mais. Tchau, tchau. Com sua ajuda, muito já se fez. Gratidão. E temos mais desafios. O Centro Oncológico da ACOM funciona a todo vapor. Já foram realizados mais de 20 mil atendimentos. O Centro Oncológico da ACOM melhorou e muito a vida da gente. Temos aqui os melhores profissionais e sem pagar nada por isso. Com sua ajuda, o mamógrafo já foi adquirido. Nossa próxima meta é conseguir um tomógrafo e um ultrassom. Continue nos ajudando a vencer mais este desafio. Gratidão a você. Gratidão ao Centro-Oeste CAP.